Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje a gente trouxe uma super corredora aqui do Rio Grande do Sul. E o seguinte, né? Nosso bate-papo hoje também, tá? Aquele bate-papo gaúcho, aquele bate-papo do Rio Grande do Sul aqui, que daria aquela bela roda de chimarrão. Mas é o seguinte, hoje nosso bate-papo é com a Gabriela Lambender. Exato, Gabriela Lambender, exato. Corredora, amadora e agora partindo para as pistas, partindo para o mundo do alto rendimento, mas eu vou deixar que ela conte um pouquinho sobre ela e ela se apresente brevemente aí, antes de nós apresentar a nossa mesa. Fala aí, Gabriela. Oi, galera, muito obrigada pelo convite, primeiramente, né, do Felipe, do Universo da Corrida. É uma honra estar aí com vocês, né, e também compartilhar um pouco das minhas experiências com o esporte, com a corrida. Então, como ele falou, né, meu nome é Gabriela Bender, tenho 23 anos, sou atleta de pista agora dos 1.500 metros, a minha prova atual é os 1.500, né, mas eu tive nas provas de rua por bastante tempo, né. Fiquei em torno de... Desde no início da minha carreira, eu comecei com as provas de rua, né, com meu pai, mas depois fui para as categorias de base nas provas de pista e agora estou retornando novamente. E tem bastante história para nós contar hoje. Vamos lá, então. E a nossa mesa, a nossa clássica mesa, né? Aqui estamos... Que episódio nós estamos hoje? Só me lembro. 60 Quem sabe 65, 6. Ok, por aí, então. Então, não, a gente aqui, sem falhar um podcast. E o seguinte, primeiro, na minha tela aqui, aquele cara, assim, ó, o magnífico, espetacular editor de podcast. Chega aí, Fabrício Santana. Ah, mas que puxação. Mandou magnífico. Pois é, eu fiquei pensando assim, tá, isso é pra compensar o trabalho, né? Mas e aí, físio, pessoal? né? Físio. Teve podcast que eu dei muito trabalho pra vocês, então... E aí, pessoal, como tá todo mundo aí? O frio tá tranquilo? Bom decorrer hoje, né? Tá tranquilo? Tá bom. Pra aquecer, né, é bom. Só assim mesmo. E também na minha tela, aquele cara assim, ó, das pistas e se aventurando nas ruas agora. Aí, olha, dá pra dizer que tá arriscando nos 21? Pode ser, né? Pode ser. Foi bem demais no último desafio. Fala aí, Nestor. Trazendo a informação aqui, episódio de número 67 e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aí, ó, eu também tava olhando. Aí. E, por último e não menos importante, o rei das analogias desse podcast. O cara que mais traz analogia para dentro do nosso Universo Corredor. Fala aí, Juliano. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje com uma super convidada aqui, já estou separando aquela perguntinha para ela ali de... Qual que foi o segredo dela para naquela meia de Santa Cruz ali na subida no quilômetro 19, ali, como é que ela aplicou, que técnica foi, qual que é o diferencial? Então, já vou deixar essa agora. Então, fica aí com a gente que essa pergunta vai vir no final, né? Ainda mais se você é de Santa Cruz aí sabe muito bem o que eu tô falando, né? Cara, eu tô esperando qual vai ser a analogia de hoje, né? Também, que isso é um bom ponto que eu quero... Gente, então, esse episódio, a ideia é a gente conversar com a Gabriela sobre diferentes aspectos relacionados à corrida, como é que foi a corrida para ela desde o início e como que ela vem mudando a vida dela. Para quem não conhece, depois ela vai deixar o arroba dela, mas uma das coisas que diz na bio da Gabriela, vocês vão poder ver lá, é: a corrida pode transformar sua vida. Cara, eu acho que vai muito de encontro com o que nós falamos aqui dentro do podcast, que como a corrida, ela muda, ela transforma e ela revoluciona vidas, né? Muitas pessoas, elas, quando encontram a corrida em diferentes fases da sua vida, seja na infância, adolescência, vida adulta, elas conseguem transformar a sua vida através desse esporte. E o Universo Corredor vem com isso. O Universo Corredor vem com o objetivo de transformar vidas através de uma forma, comunicação, através de vídeo, áudios, onde a gente consiga ajudar a pessoa onde for, aonde ela estiver, a gente conseguir mudar a vida dela através da corrida de rua. Então, vamos lá para mais um bate-papo, não perde essa. Tá lavando a casa, tá limpando, sei lá, qualquer cômodo da sua casa, lavando aquela louça, separa, mantém o fone de ouvido e vem com a gente. Gabriela, primeira coisa, antes da gente entrar pro nosso bate-papo, conta pro pessoal quem é a Gabriela. Me apresenta um pouquinho aí, fala um pouco mais quem é a Gabriela que tá para esse bate-papo hoje aqui do Universo Corredor. Então, galera, é meu primeiro podcast, inclusive, né?
Então eu tô um pouco tensa, assim, ansiosa. Fica tranquila. Já dei algumas entrevistas, assim, para rádios, né, do interior, na minha cidade, em Rio Pardo também, que é uma cidade vizinha de Santa Cruz. Mas, assim, nesse veículo, nesse meio agora, tá sendo diferente para mim, mas vamos lá, tentar me soltar um pouquinho aqui. Eu sou a Gabriela, então tenho 23 anos, como eu falei antes. Sou estudante de jornalismo, né, da PUC e pratico o atletismo, a corrida, desde os meus 11 anos de idade. Então, eu vou completar agora 12 anos de atletismo, né? Entre pistas, corridas de rua também. Fui incentivada pelo meu pai na infância. Ele é corredor amador. Hoje ele já parou, né? Só tá com aquela barriguinha de churrasco, né? Mas já tá naquela fase que ele só diz no meu tempo, mais ou menos isso. Verdade. Então, eu me destaquei na região, né, da fronteira oeste, quando eu era muito nova, já com 11 anos, 12. Eu já corria distâncias de 10 quilômetros, 12, e assim por diante foi, né? Até com 15 anos eu cheguei a fazer 16 quilômetros, uma distância relativamente longa, né, para a idade, assim, com 13 anos até. Me confundo um pouco com as idades, porque realmente foi diferente que começou, assim, o esporte na minha vida, né? Eu comecei a competir com corredoras adultas, né? Então eu ganhava, às vezes disputava com elas e chamou a atenção do público, assim, da região ali. E meu pai começou a buscar incentivo e procurar, assim, equipes que apoiavam o atletismo para poder, de alguma forma, que eu desse continuidade de uma forma mais profissional, né? E não só amadora na minha infância. Então consegui uma bolsa de estudos no Educar-se, que é uma escola da Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc, e onde eu fiz o ensino médio e fui treinar com o Jorge Peçanha, que foi meu primeiro treinador, né? E eu consegui representar a seleção brasileira através, né, da universidade, todo o apoio que eu tive com os treinamentos. Com 15 anos, eu era uma das atletas mais jovens da seleção brasileira sub-18. Fui competir na Argentina, depois também fui campeã brasileira de atletismo nos 1.500 metros. E deslanchou minha carreira, assim, a partir dos 14 mesmo, assim, como profissional. Depois eu tive algumas dificuldades, né, que acabaram que eu parei por um tempo, daí só corri provas de rua. E agora eu tô voltando, graças a Deus. Tô com um novo treinador que é de São Paulo, Cláudio Castilhos, que é um grande treinador da Adriana Maratona, a maratonista que tem o recorde da maratona. Esse ano, inclusive, eu já baixei 9 segundos da minha marca nos 1.500, então tive bons resultados, fiquei entre as 10 melhores do ranking brasileiro na prova. E estou muito feliz e motivada, independente das dificuldades da pandemia. Não deixei de treinar. O esporte e a corrida, com certeza, sempre foi minha vida, assim, sabe? Eu sempre me dediquei muito, assim, independente de todos os obstáculos, né? Conciliando com os estudos, também com o trabalho. E eu acredito que quando a gente tem um equilíbrio, tudo dá certo, assim. Também eu incentivo muito a garotada aí que está começando, que o esporte abre muitas portas, né? Assim como abriu para mim, pode abrir para outros jovens. Viajei já por todo o país, através do esporte, do atletismo. Países vizinhos também aí, Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Então, pode dar continuidade aí com mais perguntas que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Pô, assim, ó, eu não sabia que tava treinando com o Castilho, e já abriu que o Castilho tava numa das minhas listas para conversar com ele, para entrar em contato com ele. Então, assim, olha, já sei então com quem conversar para falar com o Castilho aí, ó. Já vai ficando eu faço inclusive uma dica de podcast também, claro, que não sei se nada é concorrência, que tudo não é mesmo, né? Tudo vai agregar aqui. É diferente, né? Tudo agrega, né? Claro. Um de vocês vai descontraído, um vai estar mais formal. Então, o Endorfina Podcast tem muito legal com o Cláudio, que eu acho que dura em torno de 2h30. Então, antes de vocês entrevistarem ele, é até legal vocês conferirem, tá muito, muito, muito bom. Bacana, vale muito a pena. Dele. O que eu acho mais legal foi a idade que ela conheceu o esporte, né? Porque, infelizmente, não é o que acontece com a grande maioria. Normalmente a gente vê as pessoas pulando o período escolar, né? Não tem acesso à corrida nem no período escolar, né?
vai encontrar ali, sei lá, na faculdade, ou até nem na faculdade, ou só depois da vida adulta, e a gente sabe o quanto o esporte ele modifica e cria e estrutura Transforma, caráter, né? Ele transforma a vida, ele dá sentido, aprende a metas, a perder, a ganhar. Então, enfim, o esporte, quando a pessoa tem acesso muito jovem, ele faz muita diferença, né? Então, o que a gente sempre fala aqui, que normalmente as pessoas, quando começam a corrida jovem, elas sempre têm um estímulo familiar, né? É bem comum a gente ver assim, né? Que vem de gerações e aí, por isso, a pessoa tem contato. Porque, se infelizmente, depende da escola ou depender da situação, acaba não tendo tanto, né? Sim, são os exemplos positivos que a gente vê em casa, né? Só que eu até estava comentando com uma amiga minha, inclusive não é uma amiga, é uma conhecida, né? Das redes sociais mesmo. Uhum. Ela é também criadora de conteúdo, né? Corredora, triatleta, que me convidou para fazer uma live amanhã. Vai ser a minha primeira live amanhã. Legal. Pra participar. A Evelyn, eu não lembro agora o sobrenome dela, mas Bombonato, Evelyn Bombonato. Uhum. E eu comentei com ela, assim, que é legal, né, quando os pais incentivam, mas não pode ter essa pressão, né, porque às vezes os pais estão frustrados, né, por não terem um tal desempenho ou queriam ser atletas profissionais em tal modalidade e acabam colocando aquele peso na criança, né? Então, quando tu não dá liberdade de escolha para teu filho, acaba que ele vai ser frustrado, ele não vai ter sucesso, né? Porque vai ser uma coisa forçada. Então, a gente coloca para os pais se conscientizarem em relação a isso, tipo, darem a liberdade do filho escolher, e quando ele se apegar a um esporte, vai ser aquilo, sabe? Ele vai dar continuidade e vai crescer naturalmente. Porque senão ele vai praticar o esporte até determinada idade para agradar o pai, e aí na época da adolescência, que é a época da revolta mesmo, aí já vai largar o esporte também, porque não vai estar querendo fazer. Mas outra coisa legal que eu achei na tua história é que tu oscilou bastante as distâncias, né? Normalmente a gente começa na prova curta, e aí tu vai passando, vai indo para as provas mais longas. Tu foi prova longa, prova curta e prova longa de novo, agora voltando para curta, isso é bem legal. Até sabe que é bem diferente mesmo. Como é teu nome? Pode repetir? Nestor. Que bom que tu tocou nesse assunto que eu até queria falar um pouquinho. Que quando eu fui ter o contato com o treinador, né, da seleção brasileira, o Jorge Peçanha, que inclusive levou o filho dele para as Olimpíadas nos 800 metros. Fabiano, ele falou pro meu pai assim, ele falou assim, essa guria podia ter muito mais velocidade, né? Eu podia ter trabalhado muito mais velocidade com ela, se ela tivesse começado comigo aqui, né? Do que fazer o contrário, ter começado nas distâncias longas e depois ir para as curtas, porque foi basicamente isso que aconteceu. Uhum. E ele explicou pro meu pai bem assim, porque meu pai é veterinário, ele me treinava como se fosse um animal, basicamente. ele me falava de uma boa analogia. E daí, e a gente é da fronteira, então, né, eu era uma cavalinha. Mas é engraçado mesmo. E ele explicou que, né, as fibras musculares, elas acabam se alongando. Então, depois, para tu pegar essa velocidade, né, é mais difícil do que o contrário. Tu ir das distâncias curtas e assim, um processo natural, digamos, ir para as distâncias mais longas, né, porque tu vai perder a velocidade. Então, é algo da formação também, né? Da formação do atleta é muito importante os trabalhos de velocidade na iniciação. Então... Mas, pode dar continuidade, pode... E depois eu fui para as provas curtas, né? Então eu tive uma boa performance, mas poderia ter sido melhor ainda, se fosse o contrário o processo. Nesse ponto tem uma questão que é das janelas de oportunidade, assim, para as crianças e adolescentes. Tem algumas fases que desenvolve mais velocidade, que se fizer esse trabalho de velocidade, se eu não me engano, a primeira janela eu acho que é dos 7 aos 9, depois tem uma dos 12 aos 14. Que aí tuas fibras e teu corpo tá mais propenso a adquirir velocidade, assim como força também tem uma janela específica, resistência, Então tudo vai variando, aí se dá o estímulo certo nesse, que foi bem como tu comentou. Isso é algo que lá em desenvolvimento motor, né? Enfim, algumas disciplinas aí de educação física, a gente começa a fosse entrar aí. Mas enfim, Gabriela, achei muito bacana realmente nesse tópico aí que a gente vem entrando, que é realmente essa questão da oscilação. Mas assim, de bate-pronto, qual prova que tu mais gosta de fazer? Assim, né? Sem pressão.
Então, eu sou apaixonada pelas distâncias longas, mas como o Jorge Peçanha, ele viu, né, que eu tinha um potencial para fazer o meio fundo, né, que são 800, 1.500, 3.000 metros, 5.000, até os 5.000, mais ou menos. O 1.500 foi minha paixão, assim, foi amor à primeira vista, né? Quando eu comecei a correr, eu sempre fazia os 800, 1.500 e 3.000 nas categorias de base. Mas o 1.500, como eu fui campeã brasileira sub-18 e sub-20, foi realmente aquilo que fazia meus olhos brilharem. E quando eu ia para a prova, assim, eu sabia que aquele era um momento que todos os treinos fizeram valer a pena e eu estava muito preparada para aquela prova sempre. Independente se eu tinha menos velocidade que as outras, eu sabia fazer uma estratégia muito boa para a prova, né? Claro. Mas a meia maratona também foi uma paixão minha agora há uns poucos meses atrás, que eu tive me preparando para correr. E eu acho que meu futuro está na maratona. Pra tu ver, tipo, é muito confuso. Né? Eu ainda tenho em correr uma maratona. Tipo, mas eu te digo quando eu tiver uns 30 anos. Mas eu te digo que não é possível, né? Nada disso é impossível, mas pensando em aspectos de treinamento, acho que é importante para a galera que está nos acompanhando aqui, a preparação para os 1.500, que a Gabriela tá comentando que é a prova-alvo dela agora no momento, ela é uma preparação... Sofrida. É uma preparação bem diferente comparado com uma preparação bem diferente comparada aos 21, comparada aos 42. Então, realmente, ela tem que, né, manter o foco e a disciplina para os treinos de 1.500. Então, não é simplesmente ela, vou fazer hoje uma maratona, vou fazer... Enfim, e tudo quando a gente pensa no alto nível, a gente entende-se aí como algo que realmente ela tem que dedicar algum tempo para os treinamentos. Gabriela, agora, assim, para o pessoal que está nos acompanhando, para entender e diferenciar um pouquinho, quando tu estava treinando para nível amador, quando tu estava buscando alguns desempenhos ao nível amador, qual era mais ou menos o tempo que tu tinha que dedicar de treinamento comparado agora? O que tu tem que dedicar de treinamento? Assim, pensando em carga horária, em horas de treino, número de treinos na semana, aproximadamente. Então, eu, como atleta amadora, eu acho que, na verdade, eu falo amadora, mas eu tive esse momento, né, toda a fase de preparação nas categorias de base foi profissional mesmo, né, eu conciliava apenas com os estudos, ficou aquela questão da competitividade, né, então sempre. É uma amadora entre partes, né, eu sempre fui muito competitiva, eu queria, né, ficar no pódio, entre as melhores, mas com certeza, né, foi menos pressão e eu treinava apenas 1 hora por dia. Claro que quando eu fazia trabalhos de reforço muscular, dava em torno de 2 horas, assim, mais completo, né, com uma corridinha leve. E eu treinava sempre no período da manhã, manhã mais cedo, tipo, madrugadão, assim, né, que eu sei que para o trabalhador, né, comum, que, tipo, não é atleta profissional, sai mais cedo para poder conciliar, né, e equilibrar com a sua rotina. E eu tinha treinos de tiro 2 vezes por semana, terças e quintas, e segunda, quarta e sexta eram rodagens, de em torno de 8 a 12 quilômetros, e no sábado longão, né? Que variava entre 18 quilômetros, 16 quilômetros, 18, 20, para a preparação da meia maratona mesmo. Mas agora, voltando para, né, a performance nas pistas, mudou bastante coisa, assim, inclusive com o Castilhos, eu estou me adaptando com os treinos dele, faz exatamente uns 5 meses que eu venho treinando com ele, que eu tenho muitos treinos intensos, eu tenho quase 4, agora a preparação para o Troféu Brasil, eu tive 4 tiros na semana, e eu acho que rodagens, sempre segundo turno, assim, em torno de 6 quilômetros, uma rodagem leve, assim, à tarde, 2 períodos, inclusive. Aí. Vocês estão me escutando bem, porque eu tô com um som de fundo aqui. Tá ok. Uma coisa que acontece, né, Gabriel? A primeira coisa é isso que eu queria destacar, porque eu imaginei quando começou a falar que tava treinando com o Castilho, pelas
conversas que eu já vi dele, pelas aulas que eu já assisti dele também, eu saberia que estava treinando 2 turnos. E assim, quando a gente pensa em alto nível, é isso que eu acho que é interessante deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão escutando entender. Quando a gente pensa em alto nível, quando a gente pensa em desempenho, tem muito isso, né? A gente abdicar de algumas coisas e dedicar, sim, algumas horas a mais de treinamento. Entre elas, às vezes, realmente encaixar os 2 turnos, né? Tá, e como é que foi o Troféu Brasil? Como é que foi aí o desempenho? Então, esse ano, acho que até mais ou menos... Claro, o ano não acabou ainda, né? Mas até uns 2 meses atrás, eu estava em terceira do ranking. Porque teve alguns torneios em São Paulo, né? Em Bragança Paulista. Eu estive competindo e baixei minha marca. A primeira prova do ano fiz 4,40. E repeti minha melhor marca da vida. Que eu não corria 1.500 fazia uns 2 anos, mais ou menos. Não me preparava mesmo. Então foi bom, né? O treinador também, a gente conversou depois. Ele falou para mim: olha, hoje tu vai fazer tua melhor marca, assim, vai repetir tua melhor marca da carreira. E daí no outro final de semana tinha outra competição onde eu ia correr o 1.500 de novo. E daí ele falou: hoje tu vai baixar teus 4,40. E ele sempre tá muito convicto, né? Porque como a gente manda o feedback dos treinos para ele, olha, tá melhorando a velocidade, tá legal, já dá para baixar esse teu tempo, né? Fazer teu PB. E eu tava confiante também, confiei muito no trabalho dele, né? E daí na segunda competição eu já baixei lá os 4,40 para 4,31, que é uma marca relativamente boa, né? Excelente. Muito boa. Mas aí, isso que eu ia comentar com vocês também, que quando eu vou para São Paulo, assim, eu treino com as meninas, né? Com as alunas, não com as atletas. Eu acabo, né, melhorando, assim, a minha velocidade, né? Quando a gente tem alguém para que a gente treina junto, né? A gente acaba se motivando. Exatamente. Então, essa semaninha já fez toda a diferença, né? Com certeza. E daí fiquei entre 3 do ranking por esse período. E agora no Troféu Brasil, eu fiquei em 7º. Fiquei entre as 10 melhores do Brasil. Fiquei feliz, contente com o resultado. Mas eu sei que dá para melhorar bastante ainda. Eu fiz 4,36, inclusive. Não fiz a minha melhor marca. Se eu tivesse repetido a minha melhor marca, eu teria ficado entre 4º, 5º lugar. Mas eu fiquei, assim, sabe, sabendo que dá para ir além, sabe? Que ano que vem eu vou estar mais preparada e vou em busca de uma medalha, se Deus quiser. Porque teve pouco treino específico ainda, né, para os 1.500, porque tava voltando essa transição, não teve tanto tempo de preparação assim para poder competir. Isso faz bastante diferença. Com certeza. Que vai de encontro com a pergunta que eu ia fazer agora, assim, se tu, em relação a gente ouve falar e vê que os atletas sofreram muito com a relação da pandemia, assim, né? E a gente sabe que quanto mais alto nível, isso estreita mais o caminho, né? Ou seja, deixa mais difícil, assim. E aí eu queria saber a tua opinião, assim, o que a pandemia afetou de ruim, se tu sofreu, como é que foi essa situação, assim? Então, só complementando uma fala anterior, assim, que é quando a gente baixa o nosso tempo, quando a gente faz o nosso recorde pessoal, né? E eu baixei 9 segundos. Depois, para tu baixar mais, aí complica mesmo, assim, porque daí é 1 segundo que vai fazer diferença. Se eu baixar 1 segundo, assim, né? Porque os treinos todos, a gente vê nos tempos dos tiros de treinamento, que é a tua evolução, né? Mas depois cada vez vai ficar mais difícil. Tu tem que cuidar dos detalhes, né, para conseguir. Ainda mais que é uma prova relativamente curta, né? Então, qualquer centésimo segundo faz muita diferença. É muito difícil para baixar. O pessoal, às vezes, que está nos escutando, que é acostumado com prova mais longa, que às vezes é fácil baixar 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto numa prova mais longa. Agora, no 1.500, que é a prova da Gabriela, qualquer centésimo de segundo faz muita diferença, porque é muito mais força e muito mais condicionado que tem que chegar para melhorar. Falou tudo, Nestor, é bem isso mesmo. Então, até quando o pessoal faz meia maratona, né, 20 minutos quando baixa, tipo, a gente vê que às vezes acontece natural, né, mudança de tempo, treinar, assim, melhorar a alimentação, melhorar o sono, assim, aspectos que influenciam, né, e daí acontece, isso é mais tranquilo, assim, mas agora nas provas curtas, né, cada centésimo, como tu falou, faz total diferença. E respondendo a pergunta do Juliano, né? Sobre a pandemia, eu acho que a pandemia ela me trouxe mais benefícios do que malefícios em relação aos treinos, né? Porque eu comecei a trabalhar home office e também a faculdade ficou online, então ajudou assim na organização até para
encaixar os treinos e ficou mais tranquilo essa questão. Então, eu foquei bastante no esporte, né? E as outras áreas também ficou mais, assim, ficou tudo... deu tudo certo, digamos. E onde é que tu treina? Onde é que teu espaço? Então, eu também represento uma assessoria de corrida de rua, que é a Companhia de Cavalos. Claro. Sim. Com certeza. Então, eu até gostaria de agradecer eles, porque sempre estiveram me apoiando, depois de escutarem o podcast. Então, eu treino na PUC também, que eles têm eles estão com uma parceria com a PUC, a pista lá, então ela me ajudou muito nos treinos de velocidade. E também na Orla do Guaíba. É os meus 2 pontos, assim, principais que eu venho fazendo os longões e os treinos. Horríveis de treinar, os 2 locais horríveis, assim. Olha, péssimos. Santa Maria, como vocês estão? Nossa, olha, essa até vergonha de falar contigo, Gabriela. Na verdade, foi essa a pergunta, porque quando a gente pergunta sobre como é que tá os treinamentos, a maior dificuldade é em questão da estrutura, do local tá aberto, às vezes a cidade não permite, ou ela tem um local que não tá aberto, fechado. E Santa Maria, atualmente, a gente não tem pista de atletismo, né? A nossa que a gente tem. Teremos uma muito boa, aliás, né? Muito boa, mas ela está em construção, então aqui normalmente a gente depende dos parques estarem abertos, de algum local um pouco mais isolado. Então aqui em Santa Maria a pandemia ela afeta mais na infraestrutura de treinos, né? Infelizmente, nós não temos nenhuma orla do Guaíba aqui também. Também não. Que, cara, assim, ó, aí já despenca tudo aqui, né? Não, aí tem umas boas subidas, né? Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho muito legal aquela região ali da orla para treinar. Para quem não conhece Porto Alegre, para quem está escutando o podcast, não conhece Porto Alegre, se um dia você for na capital do Rio Grande do Sul, faça o treino na orla do Guaíba, você vai ver o quanto é legal de correr ali. Inclusive eles estão com reformas agora, estão implementando a pista de skate, né? Exato. Que vão acontecer várias competições aqui, internacionais, inclusive. Legal. Porque o pessoal do skate veio para cá também. Eu não sei se você conhece o Guilherme Abi, Gabriela Mazeto, Lucas Rabelo, são grandes, né, no skate aí. O Guilherme Abi ele tem um canal no YouTube, depois vocês pesquisam até, que ele divulga, né, faz entrevistas com esses atletas profissionais de skate. E uma galera treina por aqui também. Então, bem forte, bem forte mesmo ali eu já vi algumas reportagens sobre o crescimento aí. E outra coisa, Gabriela, sobre essa questão dos treinos, a pista onde tu treina ali, que é a pista da PUC, vocês hoje têm acesso ali através da Cia dos Cavalos, né? Como é que funciona assim os treinos para vocês? Vocês têm horário para treinar? Como é que funciona normalmente? Tem algum horário específico? Então, essa parceria, né, da Cia dos Cavalos com a PUC é as segundas e quartas-feiras que eles deixam disponível para os atletas da Companhia dos Cavalos. Nas segundas é das 5h30, se não me engano, às 8h30, e nas quartas é das 7 horas às 9h30. Legal. Então, quem entra na assessoria tem essa disponibilidade, né, de poder treinar lá. É uma baita pista, né, uma baita estrutura, né, que a PUC tem no parque esportivo. Então, quem tiver a oportunidade, que quiser entrar em contato também, né, aí, porque vale a pena. Os treinadores, uma equipe muito legal, assim, super profissionais. Fazendo a minha propaganda aqui. Assim, ó, para nós é tranquilo, ele tá liberado. E outra coisa, até a minha pergunta foi mais pensando o seguinte: para todas as pessoas que estiverem nos acompanhando de qualquer cidade, vocês tiverem, assim, for responsável por algum setor, onde tiver uma pista, onde tiver um local apropriado para treinar, apoiem o esporte. Nesse momento onde está difícil da gente ter um local para treinar, apoiem o esporte. Olha, o exemplo aí legal é da PUC. O que ela está fazendo aí, por exemplo, para apoiar o esporte, apoiar a corrida de rua, e sendo que a gente sabe o quanto está difícil de ter realmente um local bacana aí para treinar. Então, meus parabéns para a PUC, junto com a Companhia dos Cavalos aí. Então, eu só queria comentar uma coisinha, que na verdade esse ano eu tive mais em São Paulo mesmo, eu fiquei um bom período lá, eu tive em Curitiba também visitando a minha irmã, porque tendo essa flexibilidade de aulas online, modelo remoto de trabalho também, eu acabei
podendo, né, tendo essa disponibilidade de estar lá mais com as gurias, com as atletas de lá, e também visitando a família, né, em outros estados aí. Mas eu treino, ano passado eu treinei muito na pista da PUC e também aqui em Porto Alegre, né, na Orla, e agora eu tô aqui de novo e tô podendo treinar nesses locais. Bacana. A minha pergunta, ela não é muito relacionada à corrida, mas ela tem a corrida no meio. Porque... vocês vão entender. A opção Vamos esperar isso explicar. Por que tu escolheu o jornalismo como profissão? Agora falando mais da Gabriela pessoa e não Gabriela corredora, porque a gente sabe que temos o nosso exemplo daqui, que todo mundo que é envolvido com esporte desde pequeno acaba escolhendo alguma carreira que envolva o esporte. O Fabi escolheu a fisioterapia, a gente escolheu a educação física por sempre ter sido muito ligado ao esporte. Tu escolheu o jornalismo para trabalhar na área esportiva ou alguma coisa completamente de fora? Então, que legal essa pergunta. São poucas pessoas que perguntam, até porque acham que eu até faço educação física, né? Eu até coloquei lá na minha bio para saberem que eu estou mais ligada à comunicação e ao marketing. Essa vontade surgiu porque eu sempre, desde pequena, fui entrevistada, digamos que eu era meio que, com os pés no chão, eu era meio que a estrelinha lá da fronteira oeste da corrida, né? Então sempre tinha gente querendo saber e me chamavam lá para os jornais, para as rádios. E eu sempre gostei muito de falar e me comunicar, né? Sempre fui muito espontânea. Às vezes eu me atrapalho um pouco, falo assim, enrolo a língua aqui, mas a ideia mesmo é ir para a área do jornalismo esportivo, né, e disseminar o esporte aí pelo mundo inteiro, assim, trazendo minhas experiências, né, incentivando também de alguma forma. Até se vocês estão procurando alguém para entrar no time, eu me coloco à disposição. Aí, ó, conseguimos mais um atleta aí, ó. Preciso treinar um pouquinho, claro, né, porque vocês estão mandando muito bem, parabéns mesmo. Obrigado. E é isso, sabe? Essa paixão pela comunicação. A minha avó também, ela tem uma rádio lá em Quaraí, que é a minha cidade natal. Então, eu sempre tive contato, né, com o jornalismo. Que legal, bacana. Esperamos que façam muitas reportagens aí e divulguem ainda mais o esporte. Ela falou que ia entrar pro time, né? Daí eu fiquei pensando, tomara que seja pro time do podcast, porque se for pro time da corrida, vai deixar a gente pra trás. Cara, tipo... Então, que entra pro time, o nosso time do podcast. Que não dá. Tem chance, né? Vamos fazer uma rodagem. Vai lá, Gabriel. Faz por nós. A gente encontra a chegada. Depois. Não, quando vocês vierem em Porto Alegre, a gente tem que marcar uma corridinha, né? Com certeza. Regenerativo. Tu tem que marcar, assim, no dia que tu vai fazer o regenerativo, tu fala com nós, que a gente faz treino juntos. Primeiro nós vamos falar com o Cláudio ali pra ser na segunda-feira. Na segunda-feira começou a fazer o longão, tu faz o regenerativo ali, daí encaixa as valências. Mas agora falando sobre vocês falaram sobre a Orla ali, que a Gabriela treina ali, só para ter uma noção de quanto que é bacana e quanto que é bom e quanto que é plano, aquela região, a Maratona de Porto Alegre, né, que tem, vamos dizer, 60% do percurso na Orla do Guaíba, foi considerada a maratona mais rápida do Brasil em 2019, né? No qual a Gabriela participou, né, da meia maratona. E então a minha pergunta para ela é agora, né, um pouco eu falei do início e agora no fim. O que tu pode dizer sobre essa meia maratona que tu participou de Porto Alegre, uma região mais plana ali, e depois, então, sobre a meia de Santa Cruz, que tem uma subidinha lá, assim, bem subidinha? Boa. A subidinha tá de sacanagem, né? Até tem cara de dizer que é uma subidinha. Cara, a subidinha, ela é ruim pra andar. Pior que é verdade mesmo. Eu sou mas tem um porquê, sabe? Tem um porquê. Eu já conto pra vocês. Vamos primeiro à primeira pergunta, né? Sobre a meia maratona de Porto Alegre. Foi minha primeira meia maratona oficial. Porque em 2016 eu fiz uma meia maratona em Passo Fundo, que tem bastante subida. Quem já fez essa prova sabe bem. Mas foi sem preparação nenhuma, assim. Foi porque realmente lá estavam dando uma boa premiação, né? E eu tava precisando de grana para viajar. Normal, né? Todos nós. Foi muito legal a história. Porque eu me lembro agora... Em 2016 eu fui campeã brasileira dos 1.500 no Sub-20
Daí as minhas tias me deram uma passagens para viajar para o Rio de Janeiro nas Olimpíadas e me deram alguns bilhetes para ir nas competições, para ver, né, as competições. E eu lembro assim, meu pai, tipo, me deu meio que uma mesada lá para poder viajar, mas eu queria mais para comprar coisas lá também e tal. Então eu disse, quer saber, eu vou procurar uma prova e vou falar com o meu treinador, o Jorge Peçanha, naquela época, para ele me sugerir algumas provas assim, que tenham dinheiro, que paguem, né? Daí ele me sugeriu Passo Fundo. Eu disse, tá, então eu vou nessa, vou me inscrever nessa. Daí me inscrevi, que pagava acho que 2.000, 1.500. E a minha preparação foi 16 quilômetros todos os dias. Fiquei correndo por um mês antes da prova 16 quilômetros. Porque ele falou que não queria me treinar, ele não gostaria que eu fizesse, sabe? No fundo, porque o treinador sabe, né? Tava me preparando para provas de pista, ele já vai se machucar. Não faz isso. Eu falei, não, prof, já tô de férias, super de férias, vim do Campeonato Brasileiro, fui medalhista, vou fazer essa prova. Então foi meio que sem incentivo nenhum. Tipo, eu vou acho que 16 quilômetros é uma boa distância, eu vou conseguir. Daí eu treinava em Rio Pardo, me lembro, treinei durante um mês em Rio Pardo, todos os dias, era um ritual. Eu acordava cedinho e lá fazia os 16 quilômetros. Às vezes eu fazia progressivo, às vezes eu fazia só trotando, mas era todo dia 16 quilômetros. Daí eu fui me aventurar na meia de Passo Fundo, né? Fiquei acho que em quarto lugar, ganhei R$1.000, fiquei super feliz. Deu uma dor de barriga no finalzinho. Quem nunca? Porque sabe aquele momento que tu tá, tipo, no teu limite, assim, né? Teu coisa fica arrepiado, assim, que começa a descer. Aquela náusea. Exatamente. Mas aí consegui. Daí depois, né, eu acho que 2019, daí sim eu me preparei para fazer a meia de Porto Alegre. Daí eu coloquei lá pro pessoal até que foi a minha primeira meia oficial. Eu fiz 1h26. Mas também tive probleminhas, porque eu não era de tomar gel na prova, nos treinos. Eu tava correndo com um amigo meu, assim, que ia correr basicamente o mesmo tempo que eu. E ele me ofereceu um gel, acho que no quilômetro 10, se eu não me engano. E eu tomei um pouquinho do gel. E daí me deu aquela dor de barriga de novo. No finalzinho, assim, do quilômetro 18. E daí me atrapalhou um pouco, assim. Acho que eu poderia ter feito um tempo melhor até. Mas digamos que realmente a prova é super, assim, é tudo plano. A temperatura estava agradável, porque a gente está acostumado a correr no frio, né? Então, se a gente fosse a gente tinha vantagens aos nossos adversários que vêm de fora. E foi isso. Daí fiquei em quinto lugar. Acho que a primeira ganhou com 1h20, se eu não me engano. E foi entre isso, em 1h20, 1h21, 22, 23. E eu fiz 1h26. Quanto à prova, a meia maratona de Santa Cruz, não sei se você... a pergunta era sobre a subida. Meu pai sempre me ensinou, porque ele que me começou, que foi meu primeiro treinador, né? Mesmo me treinando como um animal, ele dizia pra mim, subida é assunto sério. Então, sempre, desde pequena, né? Eu sempre forcei bastante na subida. Eu sempre tive bastante força, entende? Então tinha que subir, nesse mesmo sem técnica, depois que eu fui aprender a técnica, né? De não dar a passada tão grande na subida, dar a passada menor, né? E mais veloz. Mais curta, digo. E isso me ajudou muito, assim. Então na descida eu relaxava mais, né? Claro que descia com velocidade, mas a subida sempre foi assunto sério. Ele gritava pra mim. Então força aí. Porque depois que passou a subida, né, tu pode só seguir, o percurso vai estar mais plano, de repente, mas... Então era aquele momento que tu tinha que dar o teu máximo. E assim, para quem não conhece essa maratona, essa meia maratona de Santa Cruz, é uma prova bem bacana, é uma prova pequena comparada a, por exemplo, a maratona de Porto Alegre, né? A gente tá falando uma maratona de Porto Alegre, uma maratona com 10.000 pessoas, a meia maratona de Santa Cruz, eu não lembro, mas em torno de 200, 300 pessoas correndo. Exatamente. Mas enfim, é uma prova muito legal. Eu particularmente gosto muito dessas provas menores de interior. Por exemplo, aqui em Santa Maria a gente tem algumas provas pequenas também, nessa faixa aí de 200, 300 corredores. Mas são aquelas provas onde tu vai e tu conhece todo mundo, né? Porque são pessoas do teu convívio que estão ali também para competir, que estão ali para se divertir. E aí tem uma relação muito legal. Falar nisso, eu tô
ansioso para que volte de novo elas, para que eu possa aí de novo estar se reunindo com o pessoal e aquela resenha das corridas que a gente tanto gosta. Mas, Gabriel... Eu tenho, antes eu tenho um alerta. Você que escutou a Gabriela falar que ela treinou 16 quilômetros todos os dias para meia maratona, você não é ela, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque a chance de dar problema é grande. Então, lembrem sempre, você não é a Gabriela, ela está preparada, conseguiu fazer isso. Mesmo assim, a gente sabe que não foi a melhor das preparações, mas ela é a Gabriela. Você não é, então não invente de fazer isso. Agora pode seguir, a pessoa já estava anotando lá no caderno, 16 na segunda, 16 na terça. Cara, tu quebrou com a preparação da pessoa aí. Diz a nossa mãe, você não é todo mundo, né? É verdade. Gabriela, ainda nessa linha, assim, o que tu almeja, assim, por exemplo, tá voltando para a competição profissional, mas o que tu almeja, assim? Vamos ser bem realista, né? Então, acho que todo mundo almeja algo a mais. E no atletismo, acho que nós podemos dizer que, né, um Pan-Americano, umas Olimpíadas, não sei. Me conta aí, o que tu almeja dentro do atletismo? Então, esse processo de retorno às pistas agora foi muito natural e tranquilo e sem pressão, porque... Digamos que numa fase da minha vida, eu sempre tive muita pressão da minha família, do meu pai, principalmente, né? Porque depois que ele viu um potencial em mim, eu deslanchei assim cedo, né? Eu tive bons resultados nas categorias de base. Acabou que ele botou muita pressão em mim. Tu sempre tem que ganhar. Tipo, quando ficava em segundo lugar, eu não ficava tão feliz, claro. Mas agora a gente já tem uma boa relação, digamos, isso tudo já passou, né? Eu já me amadureci. Mas essa cobrança era muito grande mesmo. E agora na fase adulta, né, digamos, né, eu já mais amadurecida e sabendo bem o que eu quero, né, esse retorno às pistas foi muito natural e tranquilo. Então, eu caminhei com meus próprios pés, assim, sem ele ter que procurar um treinador para mim, sem ele ter que procurar um patrocínio. Então, tudo eu que tô, digamos, sendo protagonista da minha vida. Sim, sim. Claro. E agora, com o Cláudio Castilho como meu treinador, eu até, como eu falei antes, faz exatamente uns 5 meses que ele vem me treinando. Eu não coloquei objetivos, eu só queria melhorar minha marca, assim, primeiramente. Eu queria muito bater 4:40 segundos nos 1.500. E essa meta foi alcançada, né? Daí, conversando com ele, eu acabei coloquei muitas expectativas, me empolguei bastante, assim, olha, treinador, eu tô bem feliz mesmo com esse resultado, né? Mas eu fiquei meio assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu tenho potencial, acho que eu posso pensar em ser campeã brasileira, né? De repente ir para um sul-americano. E foi basicamente isso que ele me falou, tipo, pés no chão, né? E eu também consciente de pés no chão. E quando a gente atinge um objetivo, a gente tem que pensar em outro. Tipo, a gente não pode estagnar e ficar na zona de conforto, né? A gente tem que se planejar para ir superando cada vez mais seus limites. Então, a primeira ideia, né, é conquistar uma medalha no Troféu Brasil e aos poucos, né, ir melhorando, ficando entre as primeiras do Brasil no ranking e conquistando a vaga sul-americana, daqui a pouco um pan-americano até chegar à tão sonhada Olimpíada, né? Se Deus quiser, em Paris, vamos ver se acontece. Não. Por que não, né? Por que não? Tá gravado, agora tá gravado. Agora. Lembrando que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho, com certeza. Até eu particularmente estou por fora, realmente não sei o índice dos 1.500 feminino para Tóquio, mas sabe dizer, Gabriel? É realmente rápido. Quanto? O índice do 1.500, se eu não me engano, tá 4,5. Então, a melhor brasileira esse ano correu 4,16. E sul-americana, se eu não me engano, foi a Pia agora, porque tá tendo uns meetings. Então, tem uma corredora muito boa, uruguaia, que tem 26 anos, se eu não me engano. Ela fez 4,11. E também existe a conquista da vaga pela questão do ranking mundial, né, da IAAF. Então, se eu não me engano, as 40 primeiras, elas são convocadas, né, vão participar das Olimpíadas, independente do tempo. Claro que a pontuação, ela conta a partir do Campeonato Brasileiro, se você ficar em primeiro lugar, sul-americano, entende? Então, tem até uma atleta agora dos 3.000 obstáculos, a Tatiane,
ela ficou próxima, se eu não me engano, o índice era 9,30 nos 3.000 com obstáculo, e ela fez 9,38. Esses 8 segundos, né, que faltaram. Mesmo assim, ela vai conquistar a vaga, porque ela foi campeã sul-americana, campeã brasileira, e foi bem nos meetings europeus, se eu não me engano, agora também. Legal. Então, você contando até ela conquistar essa vaga. Então, há possibilidades, né? Eu acho que até 2024, se tudo der certo, eu quero chegar a correr abaixo de 4,20, né? Se tiver uma preparação boa aí, se eu conseguir dar uma constância, né, aos treinos. Com certeza. E também, de repente, até correr outra prova, né? Por que não? Porque eu quero, acho que ano que vem, além dos 1.500, fazer os 800. Eu vou ver com o meu treinador, é claro isso. Porque acaba que um dá suporte pro outro, né? Com certeza. Você corre os 800 aí pela o velocidade. Nestor começa a abrir o sorrisinho pros 800, né? 800 é complicado, mas... Não, eu faço 400 com barreira. Ai, que legal. Fazia, né? Fazia. Não, eu tô ainda, né? Que não tem mais prova, aí não dá pra fazer. Mas eu tô ainda... Não, ele tá que nem o teu pai ali, ele fazia. Eu tô indo, né? Tô oscilando ainda. Né? Mas, só pra trazer informação aqui, o índice é 4 minutos, 4 segundos e 20 centésimos. Nossa. Boa, Nestor, eu havia esquecido disso. Mas foi por Cara, o Troféu Brasil tava 4,52, né? Agora eu não tava lembrando. O Troféu Brasil era 4,52 o índice era. Porque o nível brasileiro ainda não é tão forte, né? São poucos atletas que acabam se destacando. Aí a gente vê a diferença que, né, entre competições, né? A gente tá, claro, falando numa classificatória para um campeonato, né, a nível nacional, e um campeonato, a gente tá falando do maior campeonato a nível mundial, a gente tá falando aí. Então são duas nuances bem diferentes, bem distintas, com realmente, certeza, desse universo do esporte. Cris, alguma coisa aí pra gente agora indo pra nossa reta final? Agora vem a parte boa. Eu já queria, eu já tô super assim animada aqui. Assim, assim, por nós a gente vai falando, olha, a gente tem o tempo todo. Tantas histórias pra contar. E assim, se o pessoal gostar, né, tenho certeza que a galera vai curtir, a gente pode fazer uma parte 2 outra hora. Tipo, vamos gravar de novo. É que a gente tenta manter em torno de 1 hora a duração. Tenta, né? Tentamos. Já estamos falhando miseravelmente, mas a gente tenta. Assim, agora indo para a reta final, Gabriel, assim, como que tu vê esse cenário do esporte como um todo, assim, principalmente nesse cenário de pandemia, como que ele contribuiu para as pessoas? Como que tu vê a corrida como uma forma de contribuir para a saúde das pessoas de uma forma geral? Assim? Como tu vê no teu âmbito aí no dia a dia? Eu já ia como jornalista, comentar também e como corredora. Sobre isso. Eu já ia comentar sobre isso, porque eu não sei se foi Juliano que falou sobre a minha bio, que diz que a corrida pode transformar a sua vida. No início eu falei, no início eu puxei ele. Isso. Então, eu acredito muito que o esporte, né, ele não só ajuda na parte física, na saúde, tipo, do corpo, né, mas da mente, né. Quando a gente pratica algum esporte, não só a corrida, a gente consegue equilibrar e com a nossa vida, digamos, com nossos familiares, com nossos amigos, né? E nossos estudos, nosso foco no trabalho também. Certeza. E tem os estudos comprovam que o esporte, né, a prática da atividade física, ela salva vidas, né? Com certeza. Então é super benéfico, mostrou que os profissionais da educação física devem ser mais valorizados, né? Não só profissionais de educação física, mas tudo que envolve o esporte, né, as áreas da saúde, devem ser mais valorizadas, porque a pandemia veio mostrar exatamente isso, né? Porque a gente vê que o nível de obesidade, né, é muito grande, e a maioria dos casos de Covid também foram com pessoas propensas a doenças e também a comorbidades, pode ser, né? Exato. Isso.
Então, isso vai bem de encontro realmente que a gente já conversou em outros episódios aqui, né? A gente conversou com o Paulo Putinelli, conversamos com outros treinadores, enfim, e acho que é legal o quanto nós como profissionais, mas pessoas como atletas, por exemplo, no teu caso, enfim, como praticantes desse universo da corrida, veem isso aí e a gente tentar, então, assim, com algumas palavras, incentivar as pessoas, sabe? A ideia desse nosso podcast aqui é isso, fazer com que, se a gente conseguir atingir uma pessoa, que ela comece a correr, que ela comece a se exercitar, através de escutar esse conteúdo, escutar a voz da Gabriela e isso motivar ela a começar, nossa, a gente está muito feliz aqui por ter mudado uma vida, né? É uma vida que a gente está ajudando. Então, esse é o principal cenário que a gente sempre tenta atingir através do Universo Corredor. Então, muito legal o trabalho de vocês mesmo. Eu não conhecia antes, eu comecei a seguir vocês e observar um pouco mais, né, sobre o podcast e as pessoas que vocês estão trazendo, né, profissionais aí. O Paulo Putinelli, inclusive, eu sou fã dele, é um grande médico aí. Ele foi convocado para Tóquio, gente. Exato. Snowball jogou na cara o craque do Instagram que eu vi. É verdade. Eu vi. Eu fiquei muito feliz por ele, mas merece. É verdade. Para quem ainda não escutou, escuta esse episódio. Foi fantástico também. Já faz a playlist inteira dessa nova temporada do Universo Corredor, já prepara que tem alguns dias aí de conteúdo. Eu não cheguei a escutar o dele, eu vou escutar, eu nem sabia que você... Vale a pena. Legal. Vale a pena. Então, eu acho que essa pergunta tua é muito importante, para fechar com chave de ouro mesmo, né? Porque o que a pandemia nos trouxe aí, né? É isso, sabe? A atividade física é essencial, entende? Quem não faz hoje, ele tá se matando aos poucos, né? Matando progressivamente, digamos. Quem não se cuida, né? Desde a alimentação, a prática de atividade física, os cuidados com a higiene, com a questão de ir no médico periodicamente. E é isso. Perfeito. Antes de nós encerrar, a gente tem uma surpresa aí com o Nestor. É um bate-volta. É assim, ó. E um detalhe, Gabriel. Não tem de ficar em cima do muro. A gente não aceita. É jogo rápido. A gente não aceita. Calma, surpresa. Tudo vai se resolver. É para saber, para os nossos ouvintes saberem mais quem é Gabriela Bender. Então, primeiramente, é jogo rápido. Eu quero respostas com menos de 10 segundos, pensando que eu quero ver o que vem na tua mente, o que vem do teu coração, rapidinho. O que é a corrida para ti? A corrida é minha vida. Tu prefere correr na pista ou correr na rua? Na pista. Qual que é a melhor refeição pós-prova? Não pode mentir. Boa. Tu prefere correr mais longe ou mais rápido? É seguro. Não vale, fica assim. Eu vou responder 4. em relação ao momento. 3. É isso aí. Mais 2. É isso aí. Prefere correr no asfalto ou na estrada de chão? No asfalto. Qual é o teu horário preferido de treino? 6h30. 6 horas. Manhã ou noite? Da manhã? Ai, opa, boa pergunta. Amanhã. É da manhã, acho que é lógica, né? 8h30. Eu ia falar. Qual a tua distância preferida? É difícil escolher uma só, né? Eu sou uma pessoa super indecisa. Tipo, eu amo correr. 1.500. E se tivesse que escolher somente um tipo de treino, qual seria? Longão. Ó. Tá bom. Cara, eu achei que ela ia dizer... Eu achei que era atender tiro, né? Pra vocês verem, eu sou muito... Porque não tem nada a ver com 1.500 com o longão. Não, mas eu entendi o que tu quis fazer. Tu quis agradar todas as partes do teu ser. Quer dizer, escolheu 1.500, escolheu o longão pra equilibrar as coisas. E tem uma coisa, Gabriel, que é legal, é que assim,
nem sempre o que tu mais gosta de fazer é o melhor para ti. Por isso a gente é treinador, né? Olha aí a reflexão excelente. Reflexão. Ó, nem é frase do Nestor, que nós tínhamos outro quadro, mas é uma boa reflexão. Nem sempre o que a gente gosta de fazer é o melhor pra gente. Aí o treinador vai lá e te mostra o caminho certo. Então, sempre busca um treinador aí para você. É isso aí. Gabriela, antes da gente ainda finalizar, eu quero que tu deixe teu arroba pro pessoal. Quero que tu deixe aí os arrobas que tu quiser deixar aí. Onde o pessoal encontra para saber mais sobre você. Não sei, ou outras redes sociais que tu uses também. Então, sabe que agora eu tive mudando bastante meu nome no Instagram. Eu coloquei, acrescentei Gabriela Bender Atleta, Gabriela L. Bender, mas eu acho que, se eu não me engano, tá @Gabriela Lambi Bender agora, exatamente. Vamos conferir. Vamos conferir. Gabriela Bender. Tem um L ali. Bender. É Gabriela L. Bender. É isso aí. Parece que vai estar na descrição desse podcast aqui. Valeu hoje, Leandro. É isso aí. Ai. Tem mais algum local que o pessoal pode te encontrar? Então, na verdade, eu tô só no Instagram mesmo, mas acho que futuramente eu vou abrir um canal no YouTube aí. É isso aí. Isso aí. Bem que faça. Quanto mais gente abrindo canal no YouTube falando de corrida, melhor pra gente. Melhor pra todo mundo. Faz um podcast também. Não, mas eu acho que podcast eu realmente ainda tô me oferecendo aí pra entrar no time. Eu acho que a estrela móvel aí, ó. Muito assim, surpresa e contente, muito feliz, porque vocês estão disseminando o esporte de uma forma muito legal, a corrida. Eu achei maravilhoso o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Muito obrigado. A gente fica feliz aí de trocar essa noite de informação, né? Para quem está acompanhando, a gente está gravando às 9h40 de uma terça-feira, onde podia estar falando qualquer coisa, mas a gente está aqui dedicando essa 1 hora aqui para construir esse conteúdo de valor para você. Então, assim, valoriza, gente. Valoriza, que vale muito a pena. Então, gente, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Não sei se querem deixar algum recado final, alguma coisa aí pro pessoal. Tudo certo? Eu gostaria de só acrescentar isso novamente, e ligando a questão do esporte na minha infância, que os pais que estejam ouvindo o podcast aí, os adultos, né, pessoas ligadas ao esporte, né, profissionais de educação física, professores de escolas, darem essas oportunidades, essa liberdade dos jovens escolherem, né, seu caminho no esporte, porque ele serve para ele abre muitas portas, né, e podem salvar muitas crianças que estão em outras em momentos difíceis, né, tanto que estejam crianças mais carentes, tanto como crianças que estão numa família tipo que incentiva outras coisas ruins, né, digamos. Sim. Com certeza. O esporte, mais uma vez, ele transforma, né? Transforma, exatamente. Como eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro aí, pelo mundo até, outras crianças também, elas podem, né, e têm, com certeza, talento e dom para a corrida, seja outro esporte também. Tem que ser só, né, explorado isso de uma melhor forma. Certeza. Perfeito. É isso aí. Pessoal, então a gente vai encerrando mais um episódio do Universo Corredor. Então, esse é o episódio 67. Para vocês que não escutaram nenhum episódio, tá chegando agora, volta lá. Te aconselho a escutar toda a nossa terceira temporada, que tá fantástica. Não perde nenhum episódio e a gente vem com bastante convidado legal. Mas assim, quer saber mais sobre corrida ainda? Volta lá desde o primeiro. Aí sim, tem conteúdo, muito conteúdo aí para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Nas nossas redes sociais, sigam lá o @ProElite Assessoria e também o @Corrida Inteligente. Programa Corrida Inteligente. Programa Corrida Inteligente. Esses eu erro os arrobas aí, mas vocês sabem, o nosso editor deixa também aí na nossa descrição. Forte abraço a todos, um bom resto de semana e a gente fica por aqui. Valeu! Até mais, gente. Pessoal. Legal. Parabéns! A gente queria dar parabéns ao editor.